Você já percebeu que tem gente que sabe quase nada e fala como se tivesse certeza absoluta? E o pior, às vezes essa pessoa é você. Não porque você é burro, mas porque sua mente tem um modo auto-engano premium que liga sozinho, bem na hora que você acha que está mais lúcido. E aqui vai a parte desconfortável. Quanto menos você sabe sobre um assunto, mais fácil fica ter confiança. Não é coragem, é ilusão de competência. E ela não avisa quando chega, ela só te faz sentir óbvio. Te conto uma história real que parece piada, mas não é. Em 1995, um cara chamado MacArthur Wheeler decidiu assaltar bancos. Até aí, só criminoso. O detalhe é que ele passou suco de limão no rosto, porque ele acreditava que isso ia deixar ele invisível para as câmeras. Sim, invisível. A lógica dele era: suco de limão funciona como tinta invisível, então no rosto deve apagar a imagem. Ele foi, assaltou, olhando para a câmera com a tranquilidade de quem está jogando um jogo que já zerou. Quando a polícia prendeu ele e mostrou as gravações, ele ficou genuinamente confuso. Ele não tentou disfarçar. Ele não falou, eu tava fingindo. Ele fez cara de quem foi traído pela realidade. E é aí que a coisa fica assustadora. Porque esse não é só um caso bizarro. Isso é um raio-x do que acontece quando alguém não tem habilidade suficiente para perceber a própria falta de habilidade. Dois pesquisadores, David Dunning e Justin Kruger, olharam para esse tipo de situação e pensaram: pera, como alguém chega num nível desses de certeza? Como alguém erra tão feio e ainda assim se sente certo? E eles descobriram um padrão cruel. Pessoas incompetentes tendem a superestimar o que sabem. Não por maldade, não por arrogância consciente, mas porque para avaliar bem uma habilidade, se precisa da própria habilidade. Saca a armadilha? A ferramenta que mede é a mesma que está quebrada. A mente faz um truque. Ela te dá a sensação de clareza antes de te dar profundidade. Aí você confunde entendi com dominei. Confunde consigo repetir com consigo fazer. E confunde falei com confiança com falei certo. E se isso te incomoda, ótimo. É sinal de que você está acordando. Porque esse efeito aparece no lugar mais comum do mundo, quando alguém aprende um pouquinho e já vira especialista emocional. No trabalho, é aquele momento em que a pessoa assiste 2 vídeos sobre liderança e já começa a dar sermão para a equipe inteira, sem nunca ter liderado nenhuma reunião difícil. Nas redes sociais você vê direto. O cara lê um fio, uma thread, meia dúzia de frases com tom definitivo. E pronto, ele tem opinião irrefutável sobre economia, saúde, política, psicologia, qualquer coisa. E fala como se o mundo fosse simples, e só os cegos não enxergassem. E aqui vai a inversão que quase ninguém aceita. Ignorância confiante parece inteligência. Porque a nossa cabeça adora frases limpas, curtas, com certeza. A dúvida parece fraqueza, mesmo quando é sinal de metacognição. Aliás, metacognição é só isso, a habilidade de perceber o tamanho do que você não sabe. É o oposto do eu sei. É o eu sei que posso estar errado. E tem um gráfico famoso que chamam de Monte da Estupidez e Vale do Desespero. Não precisa desenhar para sentir. No começo, se aprende o básico e se sente no topo do mundo. Tudo faz sentido, tudo parece fácil. Aí você continua e percebe a complexidade e cai num vale. E é nesse vale que nasce a humildade real. Só que a maioria das pessoas não cai no vale. Elas param no topo, porque o topo dá dopamina. E isso se mistura com outra coisa que confunde muita gente: a síndrome do impostor. Olha a ironia. Às vezes, quem sabe de verdade se sente menos confiante, porque enxerga nuances, enxerga risco, enxerga o tamanho do campo. E quem sabe pouco se sente enorme, porque o campo, para ele, parece pequeno. Então não é os burros são confiantes e os inteligentes são inseguros. É mais perverso. O mapa mental de quem sabe pouco é simples demais para mostrar os buracos, e o mapa de quem sabe mais é detalhado o suficiente para mostrar onde dá para cair. E agora entra o inimigo oculto, porque isso não fica só dentro da sua cabeça. Isso é explorado. Algoritmo não premia cautela, ele premia certeza performática, premia frase que fecha assunto, premia o não tem debate, porque isso gera comentário, briga, clique, tempo de tela. E guru esperto sabe disso há anos. Curso raso, promessa rápida, confiança ilimitada, mentalidade inabalável. Isso é o suco de limão moderno. Faz-se sentir que está invisível para os riscos.
Bolhas digitais fazem o resto. Elas te cercam de gente repetindo a mesma opinião. Aí sua autoavaliação fica viciada. Porque você não está medindo sua ideia contra a realidade. Você está medindo contra aplauso. E aplauso é uma droga estranha. Ele não prova que você está certo, só prova que se agradou a alguém. Quer ver o efeito em investimento? É clássico. A pessoa aprende 2 termos, vê um gráfico subindo, faz uma aposta que dá certo por sorte e o cérebro registra. Eu sou bom nisso. A autoconfiança falsa nasce de um acerto que não foi competência, foi variância. Em relacionamento acontece igual. A pessoa acha que entende de gente porque acertou uma leitura uma vez. Aí começa a interpretar tudo como se fosse perito. Confiança alta, precisão baixa. E aí vem as decisões ruins com cara de decisão madura. E repara no padrão. Quando tudo parece fácil demais, é justamente quando você devia desconfiar mais. Porque facilidade pode ser fluência, e fluência engana. Se algo entra fácil na cabeça, a mente chama de verdade. É um atalho. É o cérebro economizando energia e te vendendo certeza como se fosse segurança. Agora, a parte boa. Dá para escapar. Não de forma perfeita, mas de forma prática, hoje. A checagem de realidade começa com uma pergunta que dói um pouquinho. O que eu ainda não sei que mudaria a minha decisão? Não é o que eu sei, é o que está faltando. Porque a ignorância perigosa não é a que você percebe, é a invisível. E aqui vai um hack mental simples. Separa sensação de confiança de resultado real, porque sua mente vai jurar que está certa, mesmo quando está errada. Então você precisa de métricas fora da sua cabeça. Funciona assim. Sempre que você tiver muita certeza sobre um assunto que você não pratica há anos, faz um teste rápido de previsão. Hoje mesmo, pega uma coisa que você tem opinião forte. Pode ser um tema do trabalho, uma estratégia de estudo, uma decisão financeira pequena, qualquer coisa. Anota 3 previsões objetivas para o próximo curto prazo. Coisa mensurável. Tipo, se eu fizer X, eu vou conseguir Y em Z dias. Não precisa ser perfeito, só precisa ser verificável. Aí você espera o prazo e confere. O choque entre o que você sentiu e o que aconteceu é o antídoto, porque ele força sua autoavaliação a encostar na realidade. E tem uma regra prática que quase ninguém usa. Quando você tiver certeza, procura uma pessoa que é melhor que você naquilo e pede para ela apontar o furo. Não pede elogio, pede crítica. E observa seu corpo nessa hora, porque seu ego vai tentar transformar feedback em ataque. Esse é o erro comum. Confundir me corrigiram com me desrespeitaram. O cérebro quer se proteger, não quer aprender. A pergunta certa é: o que, se eu corrigir, muda meu nível de competência mais rápido? Outra trava boa: compara seu desempenho com um padrão externo, não com a sua intenção. Intenção é confortável. Resultado é honesto. E se você quiser um alerta rápido para pegar o efeito no flagra, guarda isso. Quando você começa a usar frases tipo é óbvio, sempre, nunca, qualquer um sabe, seu cérebro pode estar tentando tampar um buraco, com certeza. Certeza em excesso é muitas vezes falta de calibração, não falta de coragem. E aqui vai a verdade desconfortável final. Tem gente contando com a sua ilusão de competência. Tem gente vendendo clareza para quem está confuso. Tem gente transformando sua autoconfiança falsa em dinheiro, voto, like, atenção. E isso é previsível, não é acidente. A saída não é virar cínico, nem virar inseguro, é virar calibrado. Humildade não é se diminuir, é se medir direito. Porque no fim, a pergunta não é eu me sinto capaz. A pergunta é eu consigo provar que eu tô certo, fora da minha cabeça. E quando você começa a fazer isso, acontece uma coisa estranha e boa. Você para de ser refém da própria impressão. Aí sim, você ganha uma vantagem real. E o mais bizarro é que quando você enxerga esse viés uma vez, você começa a notar outros por trás dele, como se sua mente tivesse vários programas invisíveis rodando ao mesmo tempo. E depois disso, você não volta para o modo antigo. Porque a partir daqui, toda vez que alguém falar com certeza demais, você vai ouvir a pergunta escondida por trás da frase. Será que ele sabe ou só não sabe que não sabe?